Coisa linda. Posso ver vocês agora? Amém. Quem está me vendo, diga amém. Glória a Deus. Estou feliz de estar de volta. Depois de um tempo de descanso. É muito bom voltar para casa. Eu sempre digo que é muito bom sair, viajar, passear. Mas melhor ainda é voltar. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, 8. Eu quero falar com você nessa noite sobre atitudes para um tempo de recomeço. O que é um tempo de recomeço? Por que é que Deus nos tem inserido dentro dos seus propósitos nesses dias para recomeçar? O que é que está no coração de Deus que Ele está compartilhando com a sua igreja? É muito comum eu e você chegarmos diante do Senhor para apresentar as nossas demandas, sim ou não? Sim ou não? É quase raro nós nos apresentarmos diante de Deus para entender o seu coração. Deus, o que é que o Senhor está pensando agora? Deus, como é que eu posso cooperar com o teu propósito sobre a terra? Parece que nós invertemos as posições e nos colocamos no lugar da prioridade da história, quando a prioridade da história é Ele. E nós somos participantes e coadjuvantes daquilo que Ele está fazendo. Uma vez, na escola de teologia, um professor me perguntou, na verdade não para mim, perguntou para a sala, por que é que Deus existe? E nessa hora, parece que a sua cabeça ela voa de um lado para o outro e você tenta encontrar respostas. Por que será que Deus existe? E todos parados, ansiosos, para ouvir daquele professor o que ele tinha a dizer. E ele disse, responda, por que é que Deus existe? Alguns diziam, para me salvar. Outros diziam, para enviar o seu filho. Outros diziam, para nos abençoar. Passado um tempo, aquele professor olha para todos nós e diz, Deus existe para louvor da sua própria glória. O que Deus nos fez foi participar dessa glória, participar da sua história, participar de quem Ele é, ter em nós a mesma imagem, ter em nós a mesma semelhança de quem Ele é. Então, nós somos os privilegiados, nós somos os abençoados por poder sentar numa cadeira como essa, numa noite como essa. Você fica feliz com isto? Amém? Então vamos falar um pouco sobre atitudes para um tempo de recomeço. Gênesis 6, versículo 8 diz assim, leia comigo ali. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Agora que nem no tempo da escola dominical. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porém, Noé... Ficou legal, mas pode ficar um pouquinho mais legal, ainda é a última agora, então capricha, tá bom, gente? Vamos lá, 1, 2, 3. Porém, Noé... Aleluia. Glória a Deus. Sabe, esse texto é só uma frase pequena, mas que conta uma história extraordinária. E quando eu estava lendo esse texto, esta palavra porém me chamou a atenção. Porém é uma palavra que faz separação do resto. Quando existe a palavra porém, é porque depois de porém, vem algo realmente importante. E o contexto da época de Noé, você sabe, nós estamos dentro da história de Noé, é que a terra estava corrompida.
A terra estava se destruindo por causa do pecado, por causa da maldade do homem. Será que nós vivemos dias diferentes hoje? Os homens tentando controlar as coisas do mundo, da sua forma, da sua maneira. Eu ouvi de um dos bilionários do mundo esta semana que disse que a próxima pandemia será muito mais mortal que esta. O que me leva a crer, querido, que essas coisas, elas são fruto da maldade do homem. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o meu papel. Mas nós sabemos que há um desejo de um controle mundial. E para isso acontecer é necessário destruir as bases. Então vão tirar a tua identidade. Vão roubar a tua identidade. Nós somos, no fim da linha, massa de manobra. Vão dizer o que você tem que fazer. Porque o homem, ele quer controlar. O homem, ele quer ter o poder. E para isso ele precisa de quem seja controlado. Mas nós que recebemos o Espírito da verdade, diga amém. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está dizendo. Por que é que Deus está nos chamando para recomeçar? Porque o homem pode fazer o seu plano, mas a resposta certa vem de Deus. E só vai acontecer uma pandemia pior que essa, se Deus permitir dessa forma. Agora nós como igreja precisamos entender o tempo do recomeço. Porque o tempo do recomeço nos leva ao Êxodo, onde o povo de Deus estava em Gósen, no Egito, cheio de pragas, mas em Gósen eles estavam protegidos. Nós não podemos falhar no nosso entendimento. A terra, ela estava corrompida. A criação de Deus era para que eu e você fôssemos descendentes da sua própria imagem. A imagem de Deus. Mas a partir do capítulo 5 de Gênesis, a Bíblia vai relatar os descendentes de Adão. Olha Gênesis 1:26, a parte A, o que diz. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta era a vontade primária de Deus. Gênesis 1:26a, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas por causa do pecado, todo o gênero humano foi corrompido. E deixa eu lhe dizer algo muito importante. Algumas pessoas questionam, pastor, mas a terra, querido, a partir do momento em que o metabolismo terreno entrou debaixo do pecado, ele morreu. E a terra não foi restaurada. O homem foi restaurado para Deus, mas a terra não. Alguns perguntam essas catástrofes naturais, por que acontece? Por que Deus permite? Porque a terra foi agredida na sua santidade. Porque o homem corrompeu através da sua autoridade. Olha o que Deus disse, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda. Quando o homem corrompe, ele corrompe não só a sua natureza santa, mas ele corrompe também a natureza, a criação de Deus. Por isso que a criação clama pela manifestação dos filhos de Deus, porque um dia Deus vai restaurar todas as coisas. Essa terra será destruída e a nova Jerusalém, uma nova terra, como disse João em Apocalipse, eu vi novos céus e nova terra, e ela desceu. Deus vai restaurar a integridade da sua criação. Mas para que isso aconteça, é necessário que os filhos se manifestem. Mas quando o homem
vem debaixo da criação de Adão, então ele entra no gênero corrompido. Eu me lembro, em 2012, quando nós estávamos gravando o nosso CD, nós fizemos as captações, nós gravamos todos os instrumentos, vozes. E toda essa gravação, ela vai para uma matriz, onde ela é mixada, ela é masterizada, e ela vai para uma matriz, um CD matriz. E é desse CD matriz que saem todas as cópias. E eu me lembro que na época o Danielzinho estava participando bastante dessa parte da produção. A gente tinha uma preocupação de que a matriz não se corrompesse. Porque você manda fazer 1000 cópias daquele CD, se a matriz está corrompida, então todas as cópias estão. E assim fomos nós. Quando Adão se corrompe, todos nós nos corrompemos com ele. Mas existe uma palavra que faz separação da corrupção para um homem que entendeu. Porém, Noé achou graça. Num lugar, num mundo corrompido, meu irmão, uma terra caída, mesmo que ninguém veja, Deus te vê. Deus enxerga a integridade do teu coração. Porém, Noé achou graça. Será que você pode dizer, porém? Fala o teu nome. O Adson encontrou graça diante de Deus. Precisa haver uma separação entre o antes e o depois. Para recomeçar, eu e você precisamos marcar um ponto de separação. Precisa haver um porém na minha vida e na tua vida. Diga amém. Porém, Noé achou graça diante de Deus. E é isso que é importante você guardar nesta noite. Gênesis 6:9 diz assim: eis a história de Noé. Por que Noé encontrou graça diante de Deus? Diga, por quê, pastor? Eis a história de Noé. Noé era homem. Só quem almoçou hoje, vamos lá. Noé era homem e íntegro entre os seus. Uma vez me perguntaram assim, pastor, por que vocês pedem para repetir? É chato. Eu falei, porque isso é didático. Aquilo que você fala, você guarda. Amém? E nós estamos aqui para aprender, para recomeçar, para entrar num tempo diferente das nossas vidas. Se você não precisasse de nada diferente, você nem estaria aqui, meu irmão. Amém? Não era o que? Justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deus sempre vai enxergar aqueles que se propõem a viver fundamentados em seus princípios. Sempre vai enxergar. Mesmo que a nossa geração esteja corrompida, Deus vai enxergar os íntegros. Que Deus nos encontre nessa noite. Agora tem 3 coisas nesse texto que eu e você precisamos guardar. Primeiro, Noé era justo. Diga justo. O que é ser justo? Ser justo é ser justificado. É entender o valor do sacrifício de Cristo. Aí você diz, pastor, mas Noé estava antes de Cristo, é verdade. Por isso ele está em Hebreus 11. Pela fé, Noé não se corrompeu na sua geração. A gente acha que ser justo é o patrão pagar o salário do empregado no fim do ano, do fim do mês, aliás. Isso é obrigação. A gente acha que ser justo é passar no farol verde. Não, isso é obrigação. Antes da meia-noite. Diga-se de passagem, né, gente? Tem esquina aí que você não fica parado, né? Corta essa parte aí. A gente acha que ser justo é dividir o chocolate no meinho.
Né, Júnior? Lá em casa tenho 2 filhos. Quando eles eram menores, não agora, tinha até régua. O seu está maior. Não, o seu está maior. Não, o seu está maior. Ah, a gente acha que ser justo é dividir o chocolate no lugar certinho. Não, querido. Ser justo é entender o sacrifício de Jesus e andar conforme o seu sacrifício. Ser justo é se afastar do pecado. Ser justo é dizer não para as coisas ilícitas e muitas vezes para as coisas lícitas. Ser justo é não se corromper na roda de amigos. É andar como um salvo. É andar como alguém que entendeu que o que Jesus fez é suficiente. Isso é ser justo, se apartar do pecado. Mas todo mundo faz, pastor, mas eu sou justo. Porque eu fui justificado, não por causa da minha capacidade humana, mas por causa do sangue de Cristo que me cobriu, me lavou e me purificou de todo pecado. Mas não é também, era íntegro. Diga comigo, íntegro. Íntegro é ser completo, é ser inteiro. É muito fácil, querido, nós esperarmos as bênçãos de Deus, mas é muito difícil eu e você sermos inteiros para Deus. Quer um exemplo? O que você tem preferido, séries ou orar? O que você tem preferido, redes sociais ou adorar? O que você tem buscado, o seu próprio benefício ou glorificar a Deus com a sua vida? É difícil ser íntegro. Diante de Deus é muito difícil. Mas ali é um testemunho. Noé era justo, Noé era íntegro. Íntegro significa ser inocente. Talvez você tenha saído de casa para vir hoje nesse lugar reclamando. Tem que sair de casa, tem que ir para a escala, tem que ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja, Deus não vai me abençoar. Isso não é ser íntegro. Ser íntegro é quando você fala como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei todos os dias da minha vida, que eu possa habitar no seu tabernáculo. Não, tem que ir para a igreja. Isso não é ser íntegro. Mas a terceira coisa, e não menos importante, Noé andava com Deus. Diga andava. Sabe o que é andava? É um verbo contínuo. Não é andou. Andava com Deus é um modo de vida, é um modo de viver todos os dias. Senhor, o que é que o Senhor tem para hoje? Senhor, hoje é o nosso dia, o que é que a gente vai fazer? Senhor, o que queres de mim nesse dia? Senhor, usa a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui para glorificar o Teu nome. Senhor, eu não quero viver mais para mim, eu quero viver para o Senhor. Andava com Deus. Sabe o que andava com Deus? Diga o que é, pastor. Vem cá, Eric, rapidinho. Me ajuda aqui. Sei que você está com a tua fofinha. Sobe aqui. Fica parado aqui. O Eric aqui representa Deus. A gente acha, na nossa humanidade, que andar com Deus é assim. Ei, Deus, você não vem não? Fica aí, fica aí. Oh, Deus, estou precisando da tua ajuda, Deus. Ei, Deus. Ei, Deus, eu ando com o Senhor. Isso é a forma que a gente anda.
Agora tem o Espírito Santo também. Andar com Deus é quando Deus tem os seus planos. Ele estabelece o caminho. Pode ir andando. E eu não vou deixar ele escapar. Eu quero ir junto. Onde o Senhor está indo? Eu vou também. Senhor, eu quero andar contigo. Não me deixa. Senhor, eu sei que algo está acontecendo, mas eu quero andar contigo. Isso é andar com Deus. Andar com Deus não é puxar Deus para o teu lado para fazer o que você quer. Não, isso não é andar com Deus. Isso é satisfazer o teu ventre. Isso é adorar a si mesmo. Andar com Deus é quando Deus está em movimento. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu também. É quando Deus está em movimento. E eu digo: ei, eu não vou perder essa oportunidade. Aonde Deus for, eu quero ir também. O que Ele fizer, eu quero fazer também. O que Ele experimentar, eu quero experimentar também. Eu não vou largar Deus. Por isso Noé andava com Deus. Ei Deus, para onde o vento está soprando agora? Assim são aqueles que são nascidos de Deus. Nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde ele vai, mas quando ele sopra, a gente vai atrás. Então andar com Deus não é se enfiar em problemas e depois pedir ajuda. E claro que Deus, com sua rica e infinita misericórdia, Ele nos alcança, Ele nos atende, Ele nos traz de volta para o propósito. Mas deixa eu te dizer uma coisa: deixe de andar nos seus caminhos hoje e passe a andar nos caminhos dEle, porque os caminhos dEle vão te levar a boa, agradável e perfeita vontade. Se nós queremos recomeçar, irmãos, é tempo de nós pararmos de andar nos nossos próprios caminhos e nos perguntar para onde Deus está indo. Você lembra no deserto? Vocês só vão se mover quando a nuvem andar. Se a nuvem não andar, não saia do lugar, porque senão você vai perder a proteção contra o sol, senão você vai perder a coluna de fogo à noite. Pare. Mas quando a nuvem andar, não fique parado, não fique preso às coisas. Ai meu Deus, eu tenho que deixar isso aqui. Meu filho, tem hora que é necessário deixá-lo lá para trás. Aleluia, aleluia. Tem alguém aqui nessa noite? O que é Ló, pastor? Ló é coisas que a gente ama. Ló é gente que a gente ama, mas que não fazem mais parte desse propósito. Noé andava com Deus. E aí então acontece Gênesis capítulo 6, versículo 13. Olha só o que acontece. Então disse Deus a Noé. Quem disse? Deus disse a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aí você diz: pastor, o que isso tem a ver? Quem anda com Deus, Deus compartilha os seus segredos. Deus vai dizer o que vai fazer. Por isso que Jesus disse: eu te agradeço, Pai, porque sempre me ouves. Porque Jesus andava à frente do seu tempo. Olha o que diz Salmos 25:14, coisa linda. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quem quer conhecer a aliança do Senhor? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E temer ao Senhor é obedecê-lo. Temer ao Senhor é ouvi-lo. Temer ao Senhor é andar com Ele, andar em seus caminhos, abrir mão daquilo que nos distrai. A Bíblia diz: vocês estão rodeados de um monte de testemunha, de uma nuvem de testemunha, mas não fiquem paralisados. Caminhem para o propósito, porque há uma vocação sobre a igreja nesses dias para alcançar o seu propósito. A aliança do Senhor é para aqueles que o temem. A estes Deus fará conhecer a sua vontade, a sua aliança.
Aí, eu preciso dizer algo muito importante para você. Diga comigo assim: a intimidade vem antes dos projetos. Sabe qual é o nosso problema? Que nós queremos fazer o projeto sem intimidade. E aí dá errado. No versículo 13, Deus fala com Noé porque ele andava com Deus. No versículo 14, Deus dá o projeto. Noé, você vai construir uma arca. Sabe, queridos, não tem como nascer um filho sem intimidade, sim ou não? O que vem primeiro, o filho ou a intimidade? Como é que a gente quer construir projetos bem-sucedidos sem a intimidade com aquele que é Criador? Por que a gente não busca primeiro? Por que a gente não tem intimidade primeiro para que aquilo seja gerado? O profeta Daniel, um profeta nesta casa, disse hoje pela manhã e disse também nos 12 dias, esses 3 primeiros meses serão meses de semeadura, para que nós entremos num tempo de gestação a partir do 4º mês até o fim deste ano. E se nós andarmos diante de Deus, se nós semearmos o que Deus está nos pedindo, não só como pessoas, não só como líderes, mas como igreja do Senhor, então em 2023 nós entraremos em 7 anos dentro de um período de Deus, dentro de um ciclo de Deus de 7 anos. Preste atenção, semeie certo, semeie com intimidade. Nós temos 3 meses para semear. Janeiro, fevereiro e março, a partir de abril, começa um tempo de gestação espiritual, que vai até o mês 12, dezembro. A partir de 1º de janeiro de 2023, nós como igreja e como indivíduos estaremos entrando num ciclo de 7 anos de Deus abençoados. Mas precisa semear certo. Não sai fazendo loucura. O projeto vem depois da intimidade. Não faça as suas coisas, depois sai correndo pedindo para Deus te ajudar. É pior. Busque em Deus se essa é a hora de fazer. O que fazer e como fazer. Porque quando eu e você gerarmos essa intimidade, então Ele nos permitirá conhecer os seus segredos. Aleluia. Porque é Deus quem define como e o que. Percebe que quando Deus começa a falar com Noé, é Ele quem diz que material usar? Sim ou não? É Ele quem dá as medidas. É Ele quem dá o tempo. Ele diz o que, Ele diz como. Foi assim no Éden. Foi assim no tabernáculo. Jesus disse: eu só faço o que vi o meu Pai fazer, eu só falo o que ouvi o meu Pai falar. Todo projeto, segundo a vontade de Deus, é um projeto bem sucedido. Por quê? Porque os projetos humanos, eles são falíveis. Mas os projetos de Deus são indestrutíveis. Atitudes para um recomeço. Se nós fizermos exatamente o que estamos fazendo até agora, o resultado vai ser o mesmo. Se nós mudarmos a nossa forma de entender a semeadura, então nós viveremos dias de glória. A primeira atitude que eu quero dividir com você está em Gênesis 6,14, a parte A. Faze uma arca de tábuas de cipreste.
Nela farás compartimentos. Só até aí. A primeira atitude é você entender que Deus sempre vai usar recursos que estão ao teu alcance. Diga assim comigo: Deus vai usar aquilo que eu tenho. Quantos creem que Deus é criador? Amém. Quantos de vocês creem que uma geladeira pode cozinhar um alimento? Tem um homem de fé ali. A geladeira pode cozinhar um alimento. Sabe qual foi a proposta do criador da geladeira? Qual? Refrigerar os alimentos. Então qual é o propósito da geladeira? Parece óbvio, mas vem comigo que vocês vão entender. Qual que é? Qual é o propósito do fogão? Cozinhar. Você refrigera a comida no fogão? Aquece na geladeira? Porque seria incoerente. Agora, por que Deus criou você com um propósito e não te deu ferramentas para aquilo que você precisa? Não é subestimar Deus. Quando eu olho para o Rafael, eu digo assim: eu queria ter o que ele tem, porque eu seria feliz se eu tivesse o que ele tem. É assim que nós fazemos. O Wagner é mais feliz porque o dom dele é melhor que o meu. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Deus vai usar aquilo que está ao teu alcance. Deus não é incoerente. Deus não fez você para um propósito e não te lhe concedeu ferramentas para cumpri-lo. Deus usa aquilo que está ao seu alcance. Noé, pegue tábuas de cipreste, qualquer um podia pegar. Era uma árvore muito comum. Deus não mandou Noé ir para o outro lado do mundo, atravessar o deserto, atravessar o mar. Não, ele disse assim: pega aquilo que está ao teu alcance. O nosso problema é que a gente perde muito tempo olhando para o dom dos outros, olhando para o propósito dos outros. Ah, como eu queria ser, ah, como eu queria ter. Não, aquilo que você tem é suficiente, cara. Aquilo que Deus te deu é teu, cara, para cumprir um propósito. Pare de olhar para os outros e se comparar com aquilo que você não precisa para cumprir o teu propósito. Ah, meu Deus. Olhe para dentro de você. Existem dons de Deus que Ele concedeu a você. E o teu dom é importante para a edificação do todo. O teu dom completa o meu e o meu completa o teu. E assim a gente caminha um com o outro e outro com um. Quando você fica olhando para os outros, você se paralisa. E você não caminha. Sabe, o que você tem nas suas mãos é suficiente para Deus cumprir o seu propósito. Sabe o que Deus pergunta para Moisés? O que é que você tem na mão? Qual é a resposta de Moisés? Um cajado. Gente, na boa, o que você faria com um cajado hoje? Alguém aqui, nesta igreja, tem orado, clamado, jejuado a Deus por um cajado? Sim ou não? Por que não? O cajado abriu o mar vermelho. Está vendo? Está vendo como você menospreza o que você tem?
Está vendo como você diminui o que Deus te deu? Um cajado é suficiente para libertar um povo do Egito. Um cajado é suficiente para abrir um mar. Um cajado. Sabe por quê? Não é o que, é quem. Quando eu era garoto, queridos, duas coisas aconteceram comigo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava num grupo de amigos, voltando de uma reunião, de um culto evangelístico. E animado com as músicas, com tudo que aconteceu ali. Rubão lembra dessa época, segunda-feira à noite. Lembra, Rubão? Hã? Os evangelismos. Eu era só um garoto. E eu me lembro até hoje, eu estava subindo uma ladeira, a gente descia do ônibus, longe de casa, tinha que andar. E estava eu, meus irmãos, um grupo de amigos, e eu comecei a cantar. Um amigo virou para mim e falou assim: rapaz, é melhor você procurar outra coisa para fazer na tua vida, porque cantar não dá para você. Outro momento, eu estava ministrando no altar, já tinha passado esse processo. Um bispo muito querido, foi nosso líder juntos, o bispo G. E no final de um culto ele me abraçou. E eu era um garotão. E ele disse para mim assim: um dia, Adson, você vai estar num lugar como eu estou hoje. Eu disse: para, bispo. É ou não é, Rubão? O que a gente poderia ser, né, Rubão? E hoje, queridos, aquilo que é pequeno para os homens é grande para Deus. Talvez eu não seja o melhor cantor. Talvez eu não tenha a voz mais bonita. Mas algumas pessoas já foram tocadas e abençoadas quando eu canto. Mas não é porque eu canto. É porque alguém me concedeu um dom para servir a sua igreja. Não é porque eu prego. Não é porque eu falo para você. Porque existe alguém que está por trás de tudo isso. Não considere pequeno aquilo que você tem. Moisés tinha um cajado e Davi tinha só um estilingue. Davi tinha uma funda. Quem que é esse menino que está no pasto cuidando de gado, das ovelhas, que tem um lacinho na mão? Diga comigo: o lacinho de Davi o levou ao trono de Israel. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Tem alguém aqui entendendo o que eu estou falando? Pare de menosprezar o que você tem, porque o que você tem é suficiente para Deus exaltar o nome dEle através da tua vida. Não importa se você não tem nada hoje, mas amanhã se tornará um grande empresário nessa nação. Não importa se você ainda não joga num time, amanhã você será um grande jogador. Não importa se você ainda não deu certo, o que importa é que o que você tem dentro vai ser multiplicado pelo poder de Deus, e Deus vai exaltar o seu nome em tua vida. Uma funda, um cajado. Pastor, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. É o que Deus precisa, meu irmão. Coloque na mão dEle o seu talento. Coloque na mão dEle aquilo que Ele te deu. E Deus vai fazer multiplicar. No tempo do recomeço, não despreze o que você tem nas suas mãos. Amém? Amém? Você quer recomeçar? Quem quer recomeçar? Então não despreze. Diga: eu não vou desprezar aquilo que eu tenho. Não, diga como quem vai recomeçar: eu não vou desprezar
aquilo que eu tenho. Sabe por quê? Porque foi Deus quem te concedeu. E se Deus te concedeu, é o que você precisa. Amém? Segunda coisa, cuidado com as interferências externas. Cuidado com as interferências externas. Olha o que diz Gênesis 6,14, a parte B. E calafetarás com betume por dentro e por fora. Nada na Bíblia está por acaso. Por que que Deus diz por dentro e por fora e não por fora e por dentro? Porque existe aqui uma ordem lógica. Primeiro dentro, depois fora. Ei, nós não somos aquilo que nós aparentamos, nós somos aquilo que nós somos internamente. Como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Deus não coloca essas ordens por acaso. Se está na Bíblia, é porque é algo importante. Agora, entenda uma coisa, todo projeto de Deus terá opositores. Eu tenho certeza que você vai sair por aquela porta e uma voz vai vir na tua cabeça e dizer assim, para com isso. Ficou falando lá que o que eu tenho é suficiente, é nada, isso aqui não serve para nada. Não tenha dúvida de que você vai ouvir essas vozes. Não tenha dúvida de que pessoas virão e dirão para você, para com isso, cara. Isso não vai dar para você. Isso não é para você. Interferências externas virão. Mas quem recomeça, entende o seu propósito, não vai caminhar por influências que vêm de fora. Diga amém. Muitas vozes virão aos teus ouvidos, mas guarde o teu coração. Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Aí você pergunta, pastor, o que é betumar? Regue a tua vida com oração. Esteja bem por dentro. Porque por fora você não vai ser afetado. Existem águas do lado de fora. E as águas externas, elas querem afundar o barco. Aquelas águas eram águas de morte. No tempo do recomeço, querido, não deixe as águas de morte entrarem no teu coração. Não permita, betume a tua arca, betuma o teu coração, betuma os teus ouvidos. Feche os teus ouvidos para aquilo que não te constrói, para aquilo que não te edifica, para pessoas que estão o tempo todo te trazendo para baixo. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Se você quer deixar de ter uma vida medíocre, ande com pessoas com propósito. Pastor, o que eu vou fazer? Eu vou ignorar pessoas? Não vai ignorar. Seja o que a Bíblia diz que você tem que ser. Agora, ande com propósito. Não pare por qualquer coisa, porque as vozes de fora vão querer parar você. E pasmem, até os de dentro. Agora, se você entendeu que o que Deus te concedeu é suficiente para você alcançar o propósito, então, deixe de lado aquilo que está de fora e construa por dentro. Como, pastor? Através de uma vida de oração. Gente, tempo do recomeço. Não dá mais para ter uma vida de oração medíocre. Quem não entender isso vai pagar um preço alto lá na frente. É tempo de orar. É tempo de orar com inteligência. Betumar a sua vida. Queridos, Jesus está voltando. Tudo isso vai ficar. Guarde a tua alma. Guarde o teu coração. Guarde o teu propósito. A terceira coisa. Abra a janela, que Deus abrirá a porta. Gênesis 8:6 diz assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé. Vocês já desanimaram de novo.
Abriu Noé o quê? Por que Noé abriu a janela e não a porta? Diga por quê, pastor? Porque Deus era o único que podia abrir a porta. Noé não podia abrir a porta. Só Deus. Diga assim comigo, só Deus pode abrir a porta. A arca tinha 3 pavimentos. A janela estava no terceiro. A janela está no lugar mais alto. Porque quem abre a janela tem visão ampla. Quem abre a janela não é confundido pelas coisas que estão embaixo. Quem abre a janela, abre os olhos do espírito e não da carne. 3 pavimentos. O pavimento dos animais, onde era barulho, cheiro ruim, um monte de coisa. Esse é o pavimento da nossa carne. É onde estão as nossas impurezas. Onde está a nossa podridão. Onde está a parte pior do nosso ser humano. A nossa carne. O segundo pavimento, o lugar dos homens, da família. É o lugar da alma, dos relacionamentos. É o lugar dos sentimentos, da palavra destrutiva, da palavra construtiva, das brigas, dos desentendimentos. O segundo pavimento é um lugar onde eu preciso saber gestionar a minha estada. Mas o terceiro pavimento é o lugar da quietude. O terceiro pavimento é o lugar da oração. O terceiro pavimento é o lugar onde estou eu e Deus, onde eu posso ouvir a sua voz. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso abrir a janela. Amém? A porta é lateral, mas a janela está em cima. O que significa? Busque em primeiro lugar as coisas do alto. Olha o que diz Apocalipse 3, 7, 8. Ao anjo da igreja Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que feche e ninguém abrirá. Eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti o quê? Uma porta aberta, qual? Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. O que eu quero te dizer nesta noite é: não se preocupe em abrir portas. Se preocupe em abrir janelas, porque a porta é Deus quem abre. A porta que Deus abre ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha ninguém abre, nem você pode abrir. Sabe por que Deus fechou a porta da arca? Diga por quê, pastor? Porque se Noé pudesse abrir a porta da arca, ele teria matado todo mundo. Nós não entendemos o tempo certo de fazer as coisas. Se Noé abrisse a porta da arca no tempo errado, aquelas águas podres entrariam na arca e iam matar todo mundo. Mas para que você não morra, para que você não seja alcançado pelas águas da morte, Deus diz assim: vai para a janela, porque a porta eu abro no meu tempo. Quando eu abrir é porque há vida lá fora. Quando eu abrir, porque não há mais perigo para você do lado de fora. Se você está batendo numa porta e ela não está abrindo, é porque Deus fechou. E se Deus fechou, não tente arrombar, porque lá fora tem morte. Agora, se Deus abriu a porta, meu filho, entra e sai correndo, porque há vida do lado de fora, há coisas para serem reedificadas, há um tempo de reconstrução, há um tempo de recomeço. Se Deus destruiu a terra, havia um dia de recomeço. Se Deus destruiu a terra, havia um dia para recomeçar, havia alguém para recomeçar. Esse é o tempo de recomeçar. As águas que mataram, que ficaram para trás, já foram. Agora a terra está nova de novo. Tempo de recomeço é tempo de deixar para trás aquilo que morreu. Fique em pé. Larga isso que está te aprisionando. Larga esse sentimento de perda. Larga essa depressão, larga essa autocomiseração.
Porque em 27, sempre o apóstolo diz isso, né? Em 1927, eu tinha um emprego maravilhoso. Ei, você tem um emprego maravilhoso agora de novo. É tempo de recomeço. Porque em 27 eu tinha tantos talentos, eu servi o Senhor. Volte a servir. Volte a servir, não fique parado. Entre pela porta que Deus abrir e entre com violência, entre com vontade, entre para recomeçar. Porque agora a terra está virgem de novo. A Bíblia diz que Noé vai plantar uma vinha. É necessário recomeçar, replantar. Replantar o que é certo, replantar o que vai trazer resultados positivos. O que ficou para trás, morreu. O que está diante de você é uma nova oportunidade de mudar a tua vida para sempre. Mas fulano me deixou, pastor, você não sabe como eu estou sofrendo. Ei, para de sofrer. Para. Chega. Valorize quem Deus te fez. Valorize quem Deus te fez para ser. Mas o chefe, pastor, você não sabe, o meu chefe, o que morreu, morreu. É tempo de recomeçar. Aquilo que foi destruído por Deus. Para que haja uma nova etapa, um novo ciclo na tua vida. Amém?